Bom dia, boa tarde, graça e paz da parte de Deus sobre sua vida. Hoje eu gostaria de conversar com vocês a respeito do tema Reconstruindo Altares. Uma mensagem que Deus me permitiu até ministrar na igreja essa semana e que tem falado muito forte no meu coração nesses dias, que nossos altares devem estar sendo sempre reconstruídos pelo nosso Deus. E o principal altar que temos que reconstruir é o altar que é o nosso coração. Então, se você está interessado, se você quer saber mais sobre esse conteúdo tão abençoado, te convido já a abrir seu coração, abrir seus ouvidos para essa mensagem. E eu creio que o Espírito Santo de Deus vai falar no seu coração. Amém? Antes de mais nada, quero te pedir de coração que, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Se você gostaria de compartilhar essa mensagem com alguém, faça isso. Você estará semeando a palavra de Deus ao coração de mais e mais pessoas. Curta esse vídeo, compartilhe com mais pessoas. Eu creio que será abençoador para você e para as pessoas que chegarem a essa mensagem. Amém? Mas o que é então esse altar que precisa tanto de reconstrução da parte do Senhor? O texto de hoje se encontra no primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 30, onde Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. E o povo se aproximou-se. E Elias reparou o altar do Senhor, que estava em ruínas. O que é o altar? Esse altar que foi restaurado foi um altar físico. Nos tempos bíblicos, os altares eram construídos para encontros com o Senhor, encontros com Deus, sacrifícios eram oferecidos no altar. Mas em algumas palavras, o altar significa devoção, clamor e entrega. Devoção, clamor e entrega. Essas três palavrinhas definem o que era um altar, desde os textos, desde os primórdios ali do Antigo Testamento. Abraão construiu altar, Isaac construiu altar, Moisés construiu altares. Mas nessa mensagem que Deus me levou a ministrar, e eu tenho colocado aqui no canal também, que construir ou reconstruir, começando pelo altar, significa restaurar a nossa conexão e intimidade com o Senhor. Antes de tudo, colocando-o no centro das nossas vidas. Antes de tudo, priorizando a nossa relação com o Senhor. Então, construir ou reconstruir altar é o principal significado. É essa restauração da intimidade com o Senhor. É restaurando, colocando Ele no centro, priorizando apenas a nossa relação com Ele. E muitas vezes isso se perde ao longo da nossa jornada, ao longo do nosso caminho, ao longo das dificuldades, das adversidades que temos, de coisas que ouvimos, de coisas que vemos, de que sentimos em nossos corações. Situações pelas quais nós passamos, muitas vezes a gente acaba levando em consideração e por ofensas e por ressentimentos, por até muitas vezes coisas que adentram em nossos corações, adentram em nossos altares, nós deixamos de priorizar o principal que deveria ser, que é a presença, a intimidade forte com o Senhor em nossas vidas. E nosso coração precisa de restauração. Nosso coração precisa ser restaurado. E nesses dias estamos nesse processo de reconstrução das nossas vidas, em várias áreas, financeiro, familiar, profissional, nas nossas emoções principalmente, na nossa área espiritual. Nós necessitamos dessa reconstrução da parte do Senhor. E eu quero, nessa hora, já colocar você em oração, você que está ouvindo, você que vai ouvir essa mensagem até o final, mas que o Espírito Santo de Deus já possa estar tocando no seu coração. Eu quero desde já fazer uma oração por ti. Querido Deus, amado Pai, eu quero aqui nessa hora colocar a vida de cada um que vai estar ouvindo o restante dessa mensagem
no teu altar, na tua presença. Que o teu Espírito Santo toque profundamente no coração dos meus irmãos, dos meus amigos que estão ouvindo essas mensagens. Essa mensagem que muito profundamente tem tocado no meu coração, porque eu sei que o meu altar está em reconstrução, assim como eu, porque não sou super-herói, não sou nada além do que realmente uma filha, uma serva de Deus que procura sempre estar diante desse altar, dessa reconstrução, dessa presença, dessa intimidade. E assim como eu tenho buscado insistentemente por isso, eu creio que meus irmãos que estão ouvindo essa mensagem também insistentemente estão em busca dessa reconstrução. Então honre o pedido dos seus filhos, honre cada um dos pedidos deles aqui, para que essa reconstrução comece já, porque o Senhor está os chamando a reconstruir suas histórias. O Senhor está chamando eles para serem curados pelo Senhor, serem libertos e reconstruídos, ó Deus, pela sua maravilhosa presença. Nós estamos numa verdadeira transformação. E essa transformação, ela começa de dentro para fora. Ela não é de fora para dentro, ela é de dentro para fora. E eu clamo a Ti, eu espero em Ti. Flua através desse restante de mensagem. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém. Onde só Ele nos vê. É aí que está o ponto. Muitas vezes tentamos recomeçar, reconstruir alguma coisa, pensando no exterior, aquilo que pode se ver. Mas não é. Isso deve ser dado depois, porque a reconstrução primeiro vem de dentro. É quem vê no mais profundo dos nossos corações e faz essa mudança real é o Espírito Santo, é Jesus. É Ele que vai estar olhando o nosso profundo do nosso coração. Não adianta a gente tentar mascarar algo, tentando disfarçar algo que está quebrado. Ele precisa de reconstrução. E é nosso Deus que vai nos reconstruir de dentro para fora. Ele deseja ir ao mais profundo dos nossos corações, onde ninguém mais tem acesso. E assim, o exterior mostrará naturalmente aquilo que foi plantado e foi transformado lá dentro, em nosso coração. Só podemos cessar as tempestades externas quando as nossas tempestades internas são acalmadas. E nós sabemos que na maioria das vezes o Senhor não vai tirar todos os nossos problemas no estalar de dedos, mas Ele vai nos depositar fé e confiança e vamos dar um passo de cada vez. Vamos seguindo, e à medida que vamos nos permitindo, essa transformação ela vai acontecendo. As nossas dificuldades podem estar lá ainda, mas nós temos fé. Fé e confiança que as dificuldades vão perdendo a força e nós vamos cada dia mais nos descobrindo de quem nos define. Não são os problemas, mas Deus que diz e fala o tempo todo o que Ele pensa que nós somos. O que diz Deus a respeito de nós? É o que nos define, não o que os outros pensam a nosso respeito ou o que nós mesmos pensamos ao nosso respeito, mas o que Deus diz, o que a palavra de Deus fala que somos. E depois eu vou deixar para a meditação os textos de Efésios 1 e 2, onde Deus fala claramente o que nós somos, a nossa identidade para Ele, que nós somos seus escolhidos, os seus filhos, que nós somos perdoados por Ele, selados por Ele, chamados para um propósito, salvos. Olha quanta coisa! Escolhidos, filhos, perdoados, selados, chamados e salvos. Ao entendermos a nossa verdadeira identidade com Cristo, quem nós somos em Cristo Jesus, nosso altar vai ser reconstruído. Nosso altar espiritual, nosso altar emocional, nosso altar familiar, todos, sempre com a orientação e a provisão do Senhor. E temos que ter isso como um ato de humildade e entrega, colocando todas as nossas circunstâncias, as nossas lutas, as nossas adversidades, confiando na direção e no cuidado do Senhor. Nós somos dependentes dEle, não é na força do nosso braço, nunca vai ser na força e no poder de Deus, porque Ele nos aperfeiçoa nos momentos das nossas fraquezas. E assim como no altar do Antigo Testamento,
que era um local de reconciliação e perdão, assim também esse nosso altar será um local de reconciliação com Deus e com os nossos próximos. O nosso próximo, nossos familiares, nossos amigos. Nós precisamos permitir que Deus restaure o nosso altar. Precisamos permitir essa reconciliação. E precisamos restaurar tudo que está danificado em nossas vidas. Você e eu nascemos para ter um relacionamento com Deus. Esse é o desejo de Deus para nós. Ele quer compartilhar a sua glória conosco. Amém? Mas para isso, primeiro o altar precisa ser reconstruído, precisa ser construído, para que depois venha o fogo do Senhor, a presença intensa dele, a glória dele. Né? Primeiro o altar precisa de ser reconstruído e depois o fogo vem. Elias, primeiro ele restaurou o altar que estava em ruínas e depois o fogo do céu desceu. O sacrifício foi queimado. Mas isso já é uma segunda parte, talvez, para a gente continuar nessa mensagem. Primeiro de tudo, o meu apelo a você nessa hora que você está ouvindo esse vídeo é: se permita ser reconstruído. Se permita ser reconstruído o seu altar, o altar da presença de Deus, o altar da intimidade, e o fogo do Senhor descerá sobre a sua vida. Amém? Até uma próxima oportunidade, se assim o Senhor nos permitir.